É Bons Papo, Bons Papo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Uma ótima quinta-feira para você. E o papo hoje aqui vai ser sobre vocação religiosa. A gente vai conversar com um pastor que dedica a sua vida a um ministério que já ganhou o Brasil. A bandeira que ele levanta é tão relevante que até a Igreja Católica o convida para partilhar reflexões sobre esse propósito e, recentemente, ele viveu um drama pessoal bem complicado do ponto de vista emocional. Ele superou esse drama e hoje está aqui para compartilhar comigo e com você as lições que ele aprendeu sobre a inteligência emocional. O Bom de Papo orgulhosamente apresenta o pastor Nelson Júnior. Pastor, que alegria! Uma alegria genuína e verdadeira poder partilhar algum momento de reflexão contigo. Para mim é sempre um grande prazer, primeiro, estar junto com você sempre, né? E estar sempre também aqui no Bom de Papo, que sempre me dá essa oportunidade de podermos partilhar um pouco mais sobre a alegria da vida. Exato, a gente fica disputando a agenda o ano todo para conseguir uma vaga. Felizmente conseguimos esse ano novamente. E tem um dado muito interessante, eu faço questão de ressaltar para você que está nos assistindo, o seguinte: só no Facebook, o seu ministério, Eu Escolhi Esperar, ele tem 3,2 milhões de inscritos. No Instagram, são mais de 2 milhões de seguidores. Os seus eventos presenciais, eles acontecem em arenas gigantes. Quando o senhor começou esse propósito, imaginou que fosse chegar tanta gente nos mais diferentes recantos do Brasil? Jamais, né? Jamais havia desenhado essa proporção. Sim. Né? Que foi graças à internet. Hoje as coisas mudaram muito, Sim. de forma muito rápida. E a internet nos ajudou muito a projetar. Por duas razões, eu não imaginava que daria. Primeiro, porque da cidade de Vitória, né, os grandes trabalhos despontam nas grandes metrópoles, nas Sim. grandes capitais do Brasil. Essa era a primeira razão, né, por estar em Vitória, ter aqui em Vitória um trabalho modesto, pequeno, comparado a outros no Brasil. E a segunda razão é porque o tema que eu escolhi, quando eu escolhi, eu falei assim, rapaz, ninguém vai querer isso, né? Começou em qual ano? Começou em 2011. 2011. Né? A campanha. Então, são 7 anos dessa campanha. 7 anos que nós começamos a campanha. E vamos dar uma clareza para as pessoas que ainda não conhecem. O Eu Escolhi Esperar, as pessoas estão esperando o quê? É isso aí. O Escolhi Esperar, na verdade, é uma campanha de preservação sexual, onde a gente encoraja os jovens a se preservarem até o casamento para ter suas experiências sexuais. Né? Como o meu meio de fala, de atuação, sempre foi o meio cristão, né? Eu comecei a perceber que sexualidade era um dilema para muitos jovens e principalmente adolescentes. Nós temos uma questão hoje de saúde pública no Brasil, que é a gravidez precoce, né? A gravidez que acontece na adolescência. Né? E também a questão das doenças sexualmente Sim. transmissíveis. Então, aproveitando esse vácuo social e também dentro das comunidades religiosas, seja ela católica, seja ela evangélica, a sexualidade até um tempo atrás, ela não era abordada, principalmente para os jovens, né? E quando era abordado, era uma abordagem assim punitiva, era uma abordagem restritiva, era tipo assim, não pode. Aí Sim. o jovem ou o adolescente perguntava, mas não pode por quê? Né? E o porquê, a resposta não vinha. O porquê não. E quando vinha, ela não atendia a necessidade do jovem. E aí quando eu comecei a campanha, primeiro eu achei que aquilo ia ser um motivo de zombaria. De fato foi também. Né? Mas assim, a quantidade de pessoas que aderiram e se identificaram com a campanha, para mim a surpresa Sim. foi um número extraordinário. Sabe, em 7 anos alcançar essa marca de milhões de seguidores. E tem gente que nem está nas redes sociais e que também aderiu, tem um símbolo no carro, tem... Isso, as camisetas, as pulseiras, né? E por conta disso, né, nós fomos dar palestra por todo o Brasil, eu já rodei esse Brasil... Eu rodei o Brasil 8 vezes seguidas, visitando pelo menos uma capital do Brasil. 8 vezes eu fiz isso seguido, assim, visitei todas as capitais do Brasil e o Distrito Federal. É igual motorista da Águia Branca, né? Brasil todo. Quase, né? Tem capital que não dá para ir, tem que só de balsa, né? Não dá para ir de É impressionante. Eu assisto no YouTube algumas palestras e vejo lá o número de pessoas. É impressionante de verdade. E depois do sucesso Eu Escolhi Esperar, está lançando o livro Eu Escolhi Mudar. O que mudou? Foi a sua visão sobre a castidade?
Deixei de esperar. É uma boa pergunta. Na verdade, esse livro é fruto de uma experiência pessoal que eu tive. Na questão de até 2015, eu não sabia da importância, né, da vida emocional e como isso reflete na nossa vida. Como, falando agora para a comunidade religiosa, né, e vamos pincelando sobre a questão dos líderes religiosos, né? Às vezes as pessoas que frequentam comunidades religiosas, ou aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, não frequentam uma comunidade, mas têm simpatia, têm apreço por um padre, por um pastor, um líder religioso, que seja, né? Não faz ideia que muitas vezes essas pessoas que, apesar de zelar e cuidarem da espiritualidade das pessoas, também, né, precisam e exigem de cuidados emocionais. Sim. E eu, como líder religioso, estava nesse cenário, a gente focando muito a espiritualidade, né, a vida espiritual e dando pouca atenção à vida emocional. O reflexo disso, Fábio, é que atualmente o índice de líderes religiosos sofrendo de depressão é enorme. E somente agora, pelo menos na comunidade protestante, no meio protestante das igrejas evangélicas, é que se parou de tapar o sol com a peneira e passou-se a dar atenção ao número de pastores que têm se suicidado. É um número absurdo. É um número muito grande. Impressionante, né? esse número. Eu tenho notado nas redes sociais notícias de pastores cometendo suicídio e acaba surgindo, Nelson, como um contraponto. Porque, infelizmente, algumas doutrinas religiosas que ocupam espaços na TV, elas por muito tempo venderam a ideia de que a depressão seria uma possessão demoníaca. É verdade. E que seria curada exclusivamente por meio da oração. Eu concordo. Então, quando bate na porta de líderes religiosos, de pessoas que estão à frente de ministérios, esse dilema vê que é uma questão de saúde pública muito mais do que uma questão de natureza espiritual. Exatamente. Isso revela uma série de coisas, né? Que primeiro, algo que todos nós estamos sujeitos a passar, uma depressão, por exemplo, né? Todos nós estamos sujeitos não só a passar isso, mas não é uma coisa que acontece distante da nossa realidade, né? E que também isso não durante muito tempo foi tratado como frescura, né? É um assunto sério. Nós tivemos aí a campanha do Setembro Amarelo, do qual eu me engajei muito nas redes sociais pela importância do tema. E apesar da minha dor não estar ligada à depressão, eu não passei por um processo depressivo, mas por uma vida esgotante. Eu fui para o outro extremo, né? A depressão, há uma frase, não sei se isso é uma verdade, mas eu gosto muito, que diz assim, que depressão é o excesso de passado, né? Ansiedade é o excesso do futuro e estresse é o excesso de presente. Eu sofri de excesso de presente, né? De uma vida esgotante, estressante, e demorei a despertar a questão da importância do desenvolvimento pessoal, né? Também caí no extremo de cuidar só da vida espiritual, essa questão, tudo é demoníaco, né? Querer espiritualizar, né? Trazer um espiritualismo para as coisas que não está ligado à espiritualidade, né? E aí a gente não vai dando conta e não vai cuidando de uma área tão importante que é o nosso desenvolvimento como ser humano, como pessoa, né? E foi aí que nasceu o livro, né? Veio dessa minha dor. E talvez eu cometa até uma inconfidência aqui. Se eu cometer, você me perdoe, porque não foi essa a intenção. Nos bastidores, a gente conversando, você me disse que você se percebeu como um líder adoecido. Isso aí. É verdade. Eu conto isso no livro. Eu começo o livro narrando, né, o porquê que Em que momento você percebeu que estava se tornando um líder adoecido e quais foram os sintomas, as evidências de que a sua liderança e a sua pessoa estavam adoecendo? Quando ela fazia mal a mim e principalmente quando a minha liderança eu percebia que causava mal aos outros. Como? Eu não praticava o mal a elas, mas às vezes destemperado, falta de gestão das minhas emoções, né? Num momento de estresse, você não saber inspirar uma equipe, incentivar uma equipe, não saber dar um feedback, né? assertivo,
né? Dava sempre aquele feedback atropelativo. Existe até um outro termo para caracterizar. Eu não posso, no qual eu não sou. Me veio na mente e aí eu inventei o atropelativo. Isso. Eu não vou usá-lo aqui em respeito à espiritualidade das pessoas que eu admiro. No horário também, né? Exato. Não nos permite. Mas essa expressão me veio à mente e eu substituí pelo termo atropelativo. Eu comecei a perceber quando eu percebia que a minha liderança fazia mal a mim e também às pessoas do qual eu correspondi. Então, em 2015, eu fui encorajado por das pessoas que trabalhavam comigo, por um dos colaboradores no nosso escritório, que me incentivou: Nelson, faz um curso de reciclagem. Há quanto tempo que você não está mais na sala de aula? Já fazia 18 anos que eu tinha me formado no seminário, né, na teologia, e aí eu já não tinha voltado mais a estudar mesmo. E ela me encorajou a fazer um curso de liderança. E aí eu percebi que, na verdade, a forma que eu liderei é que muitos que podem estar nos ouvindo agora aprenderam, que é aquela liderança antiga. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sim. Foi assim que eu aprendi com o meu primeiro líder, que foi meu pai, o meu segundo líder, que foi o primeiro patrão que eu tive. Você pergunta, mas por quê? Ele falou, faz porque eu estou mandando, porque é assim que tem que ser. Isso remete mais até ao universo semântico da chefia que da liderança, né? O chefe manda porque ele pode mandar. Isso aí. O líder, ele convence pessoas por meio do exemplo. Né? Inspira as pessoas. Né? E eu descobri que eu era um chefe. E entendi também que esse tipo de liderança adoecia o líder. Né? E aí foi quando, nessa dor, eu percebi que eu precisava mudar. Né? Que eu precisava passar por uma metamorfose. Sim, metamorfose. Mudança, né? E eu precisava ter uma nova experiência e renascer. Né? E a dor, na verdade, me impulsionou, né, a primeiro enxergar o meu estado atual, né, e me fazer vislumbrar um estado desejável, né, um ponto, o tipo de líder que eu Nelson gostaria de ser. Que eu gostaria de ser. E ele está revelado aqui no livro. E no próximo bloco, eu vou falar para você como você vai ganhar esse livro aqui. Esse livro pode ser seu autografado. Fica com a gente que a gente volta daqui a 1 minuto. Com o cartãozão Medcar, você e sua família têm acesso a serviços de saúde em clínicas modernas com alto padrão de qualidade e atendimento. Você pode fazer consultas, exames laboratoriais, raio-x e até comprar medicamentos. Sabia que você também pode ter um plano odontológico completo e um seguro de acidentes pessoais? Tudo isso com um precinho campeão e por uma pequena mensalidade por mês. E o melhor, com cartãozão tamanho família, você pode incluir diversos dependentes. Acesse agora cartãozão.com.br ou ligue para 3225-4700 e conheça o Medcar, cheio de vantagens e benefícios para você e a sua família. Estamos de volta com o Bom de Papo, hoje conversando com o pastor Nelson Júnior, ele que está lançando o livro Eu Escolhi Mudar, e esse livro vai ser seu, daqui a pouco eu falo como esse livro vai ser seu. Agora eu preciso servir aqui para o pastor Nelson um café cafuso. Café cafuso que é para gente a fina flor do café, né? Aqui está a essência do sabor do café do Espírito Santo. A gente está lançando agora também esse extra forte, o café cafuso extra forte. Para quem gosta de um café mais encorpado, esse aqui é a solução e já está no supermercado próximo à sua casa. Você busque no supermercado, se não tiver, peça, porque vai saber o sabor que a gente acabou de provar aqui no programa. Pastor Nelson, eu vou convidá-lo para assistir um quadro chamado Papo de Rua e a gente foi às ruas perguntar para as pessoas quais são os maiores problemas que quais são os maiores erros que as pessoas cometem nos relacionamentos afetivos. Bacana. Vamos ver como é que foi. Papo de Rua! Olá, eu sou Fábio Flores e hoje eu venho às ruas para te perguntar qual o maior erro que as pessoas cometem dentro de um relacionamento afetivo. Vamos saber. A gente está indo às ruas hoje para perguntar o seguinte: qual o maior erro que as pessoas cometem em um relacionamento afetivo?
ter, deixa eu pensar, porque o meu não foi muito bom. Ninguém quer ceder. Então, para ter um bom relacionamento, todo mundo tem que ceder um pouquinho. Saber ceder na hora certa. Os dois lados, eu acho. É uma coisa muito importante para a convivência. E o meu relacionamento foi péssimo. Fiquei 25 anos casada, mas o meu marido bebia. Então, foi por causa da bebida a gente se separou. Ficava bonzinho os dias, depois começava a beber de novo. Ah, vocês que bebem, cuidado. Cuidem das suas esposas. Qual o segredo para não enfrentar dificuldade? Amor, carinho, compreensão. Um sozinho não briga, tem que ser dois. Qual o erro mais comum que as pessoas cometem dentro de um relacionamento afetivo? Confiança, o respeito, a dignidade. Esse é um dos fatores especiais, né? Como que faz para demonstrar confiança e respeito? Ah, isso é uma coisa importante que eu vou falar com você. Ter a vida em Cristo. E quando a gente está com Deus, a gente aprende. Até dentro do relacionamento, a gente aprende tudo. Qual o maior erro que os casais cometem nos seus relacionamentos afetivos? É o chifre, né não? Não é o chifre, não? Você já teve problema dessa natureza, de uma galha? Rapaz, fazenda e boi eu não tenho não, mas chifre tem um bocado. O homem que não tem chifre não é feliz. Porque é melhor você comer uma picanha, um filé mignon e dividir com os amigos do que comer carne de pescoço sozinho. Qual é o maior erro que as pessoas cometem dentro de um relacionamento afetivo? A infidelidade. Infidelidade é o maior erro. O que dá para fazer para evitar a infidelidade? Posso falar o que eu penso? Que o casamento começa e termina na cama. O principal é o sexo. Qual a melhor frequência para um casal? Ah, meu filho, pode ser até 3 vezes ao dia, igual xarope. O horário da manhã é o melhor horário para você fazer sexo. Tem que ser lugares assim, inusitados, entendeu? Pode ser sentado no banco do carro, pode estar num cantinho assim que não tem ninguém, pode ser dentro do banheiro de um restaurante. Deu vontade, meu filho, é casal, não é? Então eu acho que o sexo gostoso tem que ser o quê? Os dois juntos, um pensando no outro. Eu faço com meu parceiro 2 horas, tranquilo. A gente dá uma descansadinha, ele fuma um cigarrinho e a gente volta de novo. Como é que é o nome desse guerreiro? Não posso falar. Ele é casado. Valeu, Antônio Carlos Nascimento. Parabéns pela parceira, por essa guerreira que está com você. Sexo faz parte da vida. Sexo é bom. A importância do sexo no relacionamento? 100%. 100%. Qual o melhor horário? Não tem hora. Hora do almoço, por exemplo? Claro, dentro do carro. Dentro do carro, aí. Dá a chave do carro, Hugo. Valeu. Aqui no meu comércio, cliente tem de monte e a conta nunca atrasa. Eu aceito cartões da casa. Já o meu vizinho, ele vende tão pouquinho, dá até pena do coitado. Tá um pouco atrasado, né? Atenção, lojistas! Só com os cartões da casa você vende no crédito rotativo e recebe como débito. É isso mesmo, você vende hoje e recebe no outro dia. Ligue para a central de lojista ou converse com os nossos operadores. Tá aí vários problemas que as pessoas relataram. E eu queria saber também na sua avaliação. Nelson, quais são os maiores erros que as pessoas cometem nos relacionamentos afetivos? Acho que, primeiro, a falta de autoconhecimento, né? A gente não se conhecer melhor. Como eu posso entender você se eu não entendo nem a mim mesmo? Né? Então, assim, o fato de eu não perceber quem eu sou, como que eu funciono, porque eu faço o que eu faço, né? O fato de não ter um autoconhecimento, acho que é a primeira coisa. Outra coisa que eu pontuaria hoje, muito perceptível, é a empatia. Né? As pessoas brigam, as discussões, na verdade, elas não aconteceriam se fôssemos mais empáticos, que é não tentar debater com o outro aquilo que o outro está falando, mas tentar se colocar no outro para entender, né, o porquê que ele está falando. Sim. É ouvir, né, empaticamente. Né?
A gente hoje ouve já pensando em que resposta nós vamos dar. A gente ouve julgando o que o outro está falando. A gente ouve esperando a vez de retrucar. A gente já está contando o tempo que Exatamente, a gente vai pontuando, né? E acredito que isso, assim, ele afeta muito os nossos relacionamentos, sejam eles amorosos, que eu acho que é a principal dor das pessoas, seja entre pais e filhos, seja entre amigos, sejam até nas redes sociais, né? Por exemplo, a falta de empatia nas redes sociais é uma coisa assim impressionante, né? Então, eu pontuaria essas coisas, o autocontrole, né? Sabermos lidar e gerenciar nossas emoções, isso nos afeta muito, né? Resiliência também, nós não somos resilientes em diversas coisas da nossa vida e nos relacionamentos também, principalmente os amorosos. Nós desistimos fácil do outro. Sim. Né? Nós desistimos dos outros por causa de quando nós descobrimos o defeito delas. Né? Então eu me apaixono por alguém, me encanto por aquela pessoa, o convívio me permite conhecê-la melhor, começo também a perceber os seus defeitos. E aí, por causa dos defeitos, a gente apaga todos os outros bons momentos vividos juntos. E talvez o que a gente chama de defeito não seja necessariamente um defeito, também, né? É uma falta de habilidade nossa em se relacionar com aquela característica do outro. Melhor ainda. E que às vezes a gente não percebe isso, porque justamente nessa primeira fase do relacionamento, a fase da paixão, a gente não se relaciona com a pessoa, a gente se relaciona com a imagem que a gente faz da pessoa. Isso aí. E ali, quando a imagem começa a apresentar o real, a gente fala, poxa, mas e aí? Não era isso que E sem imaginar que a gente também foi idealizado, né? Que a gente também está se mostrando o nosso lado real. E por isso que tem uma frase que eu acho muito interessante, que é o seguinte, que nos relacionamentos que dão certo, as pessoas nos amam apesar de nos conhecer. É isso, eu acho que isso é fantástico, né? Eu acho que isso expressa de uma forma assim, muito, muito sincera e profunda o que de fato seria o amar o outro, né? O amar alguém, né? Na verdade, as pessoas dizem, Nelson, como é que você deve tratar os outros? Na verdade, a gente não trata os outros, não existe os outros, existe o próximo. Sim. Né? Quando a gente trata os outros, fica uma coisa muito distante, mas quando eu trato o próximo, né? E acontece também assim, eu demorei muito tempo a descobrir, antigamente assim, a nossa inteligência, a inteligência de uma pessoa, ela era medida somente pelo seu QI, que é o seu quociente intelectual, que é a nossa habilidade, né, de fazer contas, de interpretar texto, de raciocínio. Um raciocínio, né? mais lógico. Né? E foi quando a ciência, 30 anos atrás, descobriu que há uma outra inteligência que é que é o quociente emocional, né? Inteligência emocional. Isso ajudou me ajudou a entender, por exemplo, o porquê que existem pessoas tão inteligentes, com assim, um currículo invejável, com formação acadêmica, com doutorado, porém é totalmente analfabeta na questão emocional, não sabe lidar com as pessoas, isoladas. Né? Eu conheço hoje mulheres que são inteligentíssimas, estão conseguindo independência financeira, estão bem colocadas no mercado de trabalho, têm mestrado, mas a vida amorosa delas é uma novela mexicana, né? Duro, ruim de assistir. Né? E aí eu falava, gente, como pode uma pessoa bonita, inteligente, bem colocada no mercado de trabalho, tão infeliz na vida sentimental? Né? E foi aí que eu comecei a perceber que minha vida também se encaixava nisso de alguma forma, que eu havia desenvolvido meu QI, né? Minha inteligência intelectual, mas minha inteligência emocional eu era nessa questão analfabeta. Eu tinha formação, curso superior, mas no meu relacionamento com as pessoas, ele não era tão saudável como poderia ser. Exato. Nesse exato momento, pode ter alguém assistindo a gente que está caindo as fichas. Ou seja, a pessoa está assistindo falando, cara, o que ele está falando é exatamente o que eu estou vivendo agora. Eu estou bem profissionalmente, sabe? Eu estou bem financeiramente, estou bem colocado do ponto de vista acadêmico, mas a minha vida com a minha esposa está ruim. A minha vida com os meus filhos está péssima. Eu não tenho vida com amigos. Que conselho o senhor podia deixar para essa pessoa? Que ele olhasse no olho dessa pessoa aqui e deixasse uma dica que ela pudesse começar esse processo de mudança dentro dela e ela recuperasse a inteligência emocional, ou desenvolvesse, né, no caso. Todos nós, a maioria das pessoas, elas acabam identificando que o problema sempre está no outro, nas circunstâncias, esperando sempre que as coisas melhorem, que o governo mude, né, que a esposa mude, que os filhos mudem, que o emprego mude, que a promoção saia. E muitas vezes nós limitamos a nossa felicidade, nosso bem-estar
a fatores externos que não dependem da gente. Mas a verdadeira e profunda mudança, ela acontece naquela... A mudança é uma porta que só tem maçaneta pelo lado de dentro. Eu sou responsável pelas escolhas que eu faço, eu sou responsável pelo tipo de vida que eu estou vivendo. E quando... A primeira coisa que você precisa fazer é assumir o controle da sua vida, entendendo que a sua vida não é o resultado do que as pessoas te fazem, mas, na verdade, é a consequência das escolhas que você tem feito. Tá aí para você um presente aqui, Nelson. Amigo, muito obrigado mesmo. Foi uma alegria genuína e verdadeira. Eu que agradeço. Estar na sua presença. E a gente vai deixar esse livro aqui autografado para você. Qual vai ser o esquema aqui? Você vai no nosso Instagram agora, acabou o programa, a gente já está fazendo a postagem, tá bom? E você vai escrever lá no campo de comentários uma frase que o pastor Nelson vai falar agora para você. Uma frase curta para a pessoa digitar aqui embaixo. Seja a partir de hoje a pessoa que você deseja ser daqui para frente. Seja a partir de hoje a pessoa que você deseja ser daqui para frente. É a frase que vai estar lá. E daqui a 3 dias a gente vai fazer o sorteio do livro. Combinado? Ótimo. Aguardo você lá. Quem quer saber mais sobre o livro, quer saber mais sobre Eu Escolhi Esperar, onde localiza a informação? Em qual rede social? Você, pelo Instagram, pelo Facebook, pela internet, pelo Google, só digitar lá, Eu Escolhi Esperar, nossa loja, né, os meus vídeos no YouTube, com a minha esposa, os nossos conselhos, nossas redes sociais estão lá. Só você digitar assim, Eu Escolhi Esperar, que você vai ter acesso a todo o nosso material, ou entra no site euescolhiesperar.com. Maravilha. E eu aguardo você na próxima edição do Bom de Papo. Um forte abraço e até a sua vitória. O papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota 1000. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É Bom de Papo, Bom de Papo. Entrevistas altas astral. É Bom de Papo, Bom de Papo.